E aí, galera da primeira série, tudo bem com vocês, gente? Ó, aqui não é o carteiro não, tá? Eu tô aqui parecendo um carteiro. Aqui é o professor Jean, tá certo? Nós vamos iniciar aí a nossa aulinha. Tudo certo, gente? Eu espero que vocês tenham um entendimento aí do assunto de hoje, que é acentuação, tá? É, é um assunto muito cheio de detalhe, tem muita coisa a ser tratada. E, inclusive, em uma aula só, é meio complicado a gente conseguir tratar tudo sobre acentuação. E então eu tentei condensar aí, pegar as coisas principais de acentuação para que o vídeo não ficasse tão grande e também não tivesse faltando nenhum entendimento aí, nenhuma informação necessária para que vocês entendam aí esse conteúdo. Beleza, galera? Então, vamos iniciar aqui. Primeira coisa, dar ajustada aqui. Isso, beleza. O que é acentuação gráfica? Existem palavras, quer dizer, toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Não existe uma palavra que não tenha sílaba tônica. Tudo certo, gente? E uma coisa que é interessante também é que as palavras, elas vão ter essa sílaba tônica, ela vai recair sobre as três últimas sílabas de toda a palavra. Não importa o tamanho da palavra, a sílaba tônica vai sempre recair sobre as três últimas sílabas. Isso aí é muito importante para a gente já ir tendo conhecimento. Mas para que serve a acentuação gráfica? Nós temos algumas situações, principalmente nas línguas latinas, tá? Devido à questão de polissemia, de palavras que tenham a mesma sonoridade, mesma escrita, ou até mesmo a mesma compreensão de sentido. E a gente necessita, em determinadas situações, do uso do acento para entender da qual palavra que se trata, né? Qual é o significado, qual é o tipo de pronúncia que nós chamamos também de prosódia, né? Que é a forma correta de se falar as palavras, né? Então, o acento ele é necessário nesse sentido, para a gente entender entre uma palavra e outra. Muitas palavras já perderam a acentuação porque elas já estão tão agregadas ao nosso vocabulário que não existe a possibilidade de não ter entendimento sobre qual palavra está sendo usada. Então, com o passar do tempo e devido à questão da nossa língua ser algo muito mutável, né, está mudando constantemente, então a gente tem perdido aí alguns acentos, algumas coisas estão sendo modificadas justamente para facilitar mais, apesar que muita gente ainda acha um assunto bem complicadinho, tá certo? Então vamos lá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, nós temos dois tipos de acentos, na verdade, tá? A gente tem um terceiro, que é chamado de acento grave, e eu, na verdade, não concordo muito que isso se chame de acento, tá? Na verdade, é só uma representação gráfica ali, né? Todo acento, na verdade, é uma representação gráfica, mas quando eu digo acento, eu digo algo que está sendo intensificado, né? Ou seja, o acento ele dá a ideia de que alguma coisa está sendo acentuada, acrescentada, intensificada, que é justamente essa sílaba tônica. Por isso que se chama acento. Beleza? Nós temos dois tipos de acento, que são o agudo, né? Ele tem esse sinalzinho assim, porque o timbre das palavras que tem esse acento é um timbre aberto, beleza? Por isso que ele tem esse formato assim de algo que está aberto. Já o circunflexo não, é um circunflexo, o timbre é fechado, então algo que estava aberto se fecha, né? Por isso que o sinal é dessa forma, tá? Para quem não sabia, é uma curiosidade aí interessante. Tudo certo? Então esses são os dois acentos
que são usados em relação à sílaba tônica, beleza? E aí, no caso, a gente tem um acento grave que, na verdade, ele é usado para identificar a fusão de dois As, um A preposição mais um A artigo. Por isso que eu não caracterizo como um acento, mas não tem problema chamar de acento grave, tudo bem? Então, vamos continuar. Então, para a gente ter um entendimento da acentuação, é interessante a gente saber a questão das sílabas tônicas, tá? Quando a gente fala de sílabas tônicas, a gente vai falar sempre de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? As oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. E uma coisa, galera, que é muito importante da gente ter o entendimento é o seguinte, eu vou pegar a palavra, por exemplo, tônico. Essa palavra aqui, tônico. Nós temos que entender que esta é a última sílaba, esta é a antepenúltima, tá? Quer dizer, esta é a penúltima e esta é a antepenúltima. Então, de novo, esta é a última, penúltima e antepenúltima. Sempre façam dessa forma, porque se vocês não tiverem este entendimento sobre a questão da sílaba tônica, vocês não vão conseguir fixar a questão da onde vai recair o acento ou a sílaba tônica. E aí a regra não vai fazer sentido na sua cabeça, porque tem gente que, por exemplo, que acha que a última sílaba tônica, por mais engraçado que isso seja, que é essa daqui. Ah, essa é a minha última sílaba, porque ele está fazendo a contagem do início para o fim. Eu não sei, tem gente, galera, que realmente faz uma certa confusão quanto ao posicionamento dessas sílabas tônicas aí. Então, deixa isso bem claro na sua cabeça, tá? Esta é a última sílaba, esta é a penúltima e esta é a antepenúltima. Sempre assim, tudo bem? Então, a oxítona é quando eu tenho a última sílaba tônica, e eu tenho alguns exemplos aí, café, coração, caju, ou seja, são sílabas tônicas, tá? E uma coisa que é muito importante, nem toda sílaba tônica vai receber a representação gráfica do acento. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra caju, e essa palavra não tem acento, porque não está dentro da regra das oxítonas, beleza? Então, nem toda sílaba tônica terá representação gráfica, mas todas as palavras têm sílaba tônica, tá? E as paroxítonas são as penúltimas sílabas, né? Aí eu tenho exemplo de cadeira, régua e táxi. E proparoxítonas são aquelas que a antepenúltima sílaba seja tônica, tá? Então eu tenho aí os exemplos ônibus, lâmpada, matemática. Tranquilo, galera. Muito tranquilo isso, né? Então a gente vai tratar aqui primeiro de monossílabos tônicos, tá? Quando a gente fala de monossílabo, a gente está falando de uma palavra que é formada somente por uma sílaba, tudo certo? Então eu tenho aí os monossílabos que são terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, tá certo? Por que eu falo seguido ou não de S? Porque, na verdade, isso está relacionado com plural, tá certo? Mas nem sempre só com plural, tá? Às vezes eu tenho uma palavra que ela, na sua composição, ela tem o S ali e não quer dizer que esteja no plural, tá certo? Então, por isso que é melhor dizer seguido ou não de S do que dizer que esteja ou não no plural, porque às vezes a palavra não está no plural. Então, seguido ou não de S. Vocês sempre vão me ouvir eu falando dessa forma, tá? Então, todos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuados, todos eles, tá? A não ser que sejam átonos, aí é outra história, tá? Os monossílabos átonos geralmente são preposições, a preposição de, por exemplo, a preposição da, tudo bem? Então, nesses casos aí, eles não são acentuados, tudo certo? Mas, quando eu tenho algo que não seja preposição e que termine com A, E ou O, eu vou acentuar, seguido ou não de S, tá? Então, eu tenho aqui pá, vai paz, tomem cuidado, isso aqui é pá no plural e não paz da paz, né? Que as pessoas às vezes precisam ter paz, né?
Um bom exemplo aqui da questão de seguido ou não de S, porque gás não tá no plural aqui. O plural de gás é o quê? Gases, né? Então, por isso que é importante dizer seguido ou não de S. Então, gás aqui é um exemplo, tá? Então, tem o com E, pé ou pés. Com O, pó ou pós. Beleza, galera? Então, todos esses monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, eles serão acentuados. Tranquilo, gente? Beleza. Aí nós temos a regra das oxítonas, tá certo? Que diz o seguinte: acentuam-se em todas as palavras oxítonas terminadas em, vamos dar uma ajustada aqui, A, seguido ou não, vamos falar todas, A, E, O, em, O, ens, seguidas ou não de S. Eu não digo que essa é seguida ou não de S, porque já existem palavras que já são escritas com, na verdade, o M vai se transformar em N quando eu tenho o S aí, tá certo? Então eu não posso dizer nesse caso do em seguido ou não de S, tá? Então eu tenho aí, por exemplo, vatapá. Por que o vatapá é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em A. Guaraná, oxítona terminada em A. Sofás, oxítona terminada em A seguida de S. É o caso aqui. Então, pajé. Pajé, por que é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em E. Vocês, uma oxítona terminada em E. Café, outra oxítona terminada em E. Ió, giló, por que é acentuado? Oxítona terminada em O. Vovô, vovó, paletó. Ou seja, todas essas oxítonas terminadas em O são acentuadas. Outra aqui, ó. Também. Por que também é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em, vintém, contém. Tá certo? Então, parabéns, vinténs e conténs também são acentuados porque é uma oxítona que termina com ens. Tranquilo, galera? Então, vamos continuar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu peço que vocês aguardem o próximo vídeo aí. Tudo bem, então? Que nós vamos continuar a continuação desse assunto, porque é um assunto um pouco extenso e o vídeo vai ficar um pouco longo se eu continuar, tá? E aí vai ficar muito cansativo assistir um vídeo muito extenso, tá certo? Então a gente continua aí na próxima aula. Tudo bem, então?